Dando sequência ao capítulo que versa sobre classificação da nossa Masterclass Moldagem Prótese Fixa, vamos conversar agora a respeito dos materiais flexíveis. Os materiais flexíveis podem ser classificados em aquosos, representados pelo hidrocoloide reversível e hidrocoloide irreversível, que é o alginato, e não aquosos, que são os elastômeros, silicona de condensação, silicona de adição, polissulfetos ou mercaptanas, que são sinônimos, e os poliéteres. O hidrocoloide reversível é um tipo de material de moldagem que dificilmente encontramos no mercado. Por isso, apenas vamos citar sua existência e vamos concentrar nossa atenção sobre os hidrocoloides irreversíveis, ou seja, sobre o alginato. O alginato é o material mais utilizado para moldagem, por conta de ser um material fácil de ser manipulado, confortável ao paciente por apresentar odor e sabor agradáveis, e é um material que não exige equipamentos sofisticados. Ele tem indicação para uso na remoção de casquetes. Claro que consideramos esse material, o alginato, como plano B, sendo o silicone de condensação a primeira opção. Também podemos utilizar o alginato com fim de molde para a arcada antagonista, moldes de estudo e remontagem do articulador semi-ajustável. Existem várias marcas e preços de alginato no mercado. Mas por que a diferença de preço? Se é tudo alginato? Porque nem todos os alginatos são iguais. A qualidade do alginato está em razão direta com a quantidade de ácido algínico que apresenta em sua composição. E por isso existe uma variação de preço e qualidade entre esses materiais de moldagem. Para a utilização do alginato, é fundamental sempre usar as medidas preconizadas pelo fabricante. E atenção, cada fabricante tem seus dosadores de água e pó próprios. Portanto, como exemplo, eu não deveria usar o dosador do Geotrat para dosar a quantidade de material e água, por exemplo, do Cavex, do Avagel e assim por diante. Se você não observar isto, não vai dar certo. Quanto aos alginatos, nunca é demais lembrar, como já dito, devemos utilizar o dosador do material que está sendo utilizado e respeitar o proporcionamento preconizado pelo fabricante, para que o material possa apresentar as propriedades físicas desejadas. Quanto ao alginato, o pó é vertido sobre a água pré-mensurada, que foi previamente colocado em um grau limpo e seco. A água é colocada na cuba para molhá-la e assegurar o completo molhamento das partículas de pó. Se o pó for colocado primeiro, a penetração da água na parte inferior do grau de borracha será inibida e um tempo maior será necessário para segurar uma mistura homogênea. O pó é incorporado à água cuidadosamente com uma espátula plástica ou metálica para se adaptar bem às paredes do grau. Coloca-se primeiro a água, como já dito,
aspergindo então o pó, que deve ser previamente pesado. Devemos manipular lentamente o material a fim de não incorporar ar na mistura. Depois, mais rápido. Quanto ao tempo de espatulação do alginato, ele varia entre 45 segundos a 1 minuto, dependendo da marca e do tipo de reação de presa. A espatulação vigorosa, cujo movimento imita um 8, de forma que a mistura é espremida contra as paredes do grau. Mas sempre é bom lembrar: cuidado para não incorporar bolhas de ar na mistura. Misturas pouco ou super espatuladas diminuem em até 50% a resistência final do gel do alginato. Material espatulado, carregamos a moldeira com o material. E qual seria a consistência que esse material deve apresentar? A massa deve estar lisa e cremosa e não se soltar da espátula. Antes de assentar o material na moldeira, o alginato deve ter adquirido uma consistência ideal, de forma que não escoe da moldeira, para impedir, de modo a impedir a respiração do paciente. Quando misturamos o pó e a água, o material vai ter uma reação de polimerização por geleificação. Quero lembrar a todos vocês que o alginato, diferente do que muitos professores ou dentistas falam, ele não endurece. Ele reage quimicamente e geleifica. Este é o termo correto em relação à reação de polimerização do alginato. Quero lembrar também que a temperatura ambiente interfere no tempo de presa do material. Por isso, o consultório precisa ter a temperatura ambiente controlada. Sendo que nós temos alginatos de presa rápida, que acontece num espaço de tempo de 1 a 3 minutos, e de presa normal, em torno de 3 a 5 minutos. Alguns profissionais tentam alterar o tempo de presa dos alginatos, alterando a proporção pó, água ou tempo de espatulação. Mas isto acaba levando a alterações da propriedade do material, redução da sua elasticidade e redução de resistência de rasgamento do molde. E quais as vantagens de utilizar o alginato? Ele apresenta um baixo custo em comparação aos outros materiais de moldagem flexíveis, sendo indicado para a realização de moldagens para a confecção de moldagens de estudo e de arcos antagonistas, e é um material de simples manipulação. E dentre as suas desvantagens, apresenta baixa estabilidade dimensional, por isso deve ser vazado imediatamente após a sua desinfecção, pois podem sofrer facilmente cinérese e embebição, ou seja, perda ou ganho de umidade, o que pode causar distorção do molde. Os elastômeros são representados pelos polissulfetos ou mercaptanas, poliéter, silicone de condensação e silicone de adição. O polissulfeto foi o primeiro elastômero que surgiu, por volta de 1950. O polissulfeto está classificado como o material menos rígido dos elastômeros. Por isso, é de fácil manuseio clínico. Sua alta resistência ao rasgamento e elasticidade o tornam um excelente material para copiar limites de preparos intraossiculares. E, de qualquer forma, apresenta ótima resistência ao peso do gesso, sem se deformar. A boa flexibilidade
permite a remoção de áreas retentivas com o mínimo de esforço. Contudo, a mesma elasticidade que favorece a remoção pode significar deformação plástica com distorções severas. O polissulfeto é um elastômero muito sensível à umidade e temperatura. A incorporação de água acelera a reação de polimerização. Portanto, não é aconselhável modificar a proporção base-catalisador, pois as propriedades elásticas podem ser alteradas. Comparativamente à silicona de adição e ao poliéter, sua estabilidade dimensional é menor, devido à liberação de água na sua reação de cura. A estabilidade dimensional pode ser melhorada se seu tempo de permanência em boca for maior que o tempo de presa preconizado. O uso de casquetes individuais que controlam a quantidade e uniformidade de espessura do material é fundamental para o sucesso das impressões feitas com polissulfeto. É talvez o único elastômero radiopaco. A presença de enxofre como acelerador da reação confere um odor desagradável, e a do dióxido de chumbo requer alguns cuidados durante o manuseio. Evitar o contato com roupas, pois as manchas dificilmente são removidas. O polissulfeto apresenta uma reação de cura posterior, a reação de presa com liberação de água. Daí a necessidade de vazamento imediato, logo após a desinfecção do molde. Sua grande limitação comparativa aos demais materiais é a baixa estabilidade dimensional, devido à contração de polimerização. Então, é um material que tem como característica ser pouco rígido, apresentar um odor desagradável por conta de apresentar na sua composição enxofre, deve ser vazado imediatamente após a sua desinfecção, não deve ser enviado ao laboratório para vazamento e não permite um segundo vazamento. A melhor indicação para seu uso é a técnica do cascade. Exige adesivo, que deve ser passado no interior desse casquete, e é um material dentre os elastômeros que apresenta baixo custo. Os materiais que encontramos no mercado é o Permilastic e o Coeflex. Então, como disse, como indicação é a técnica do casquete. Devemos utilizar um adesivo no interior desse casquete para promover a adesão do material a essa moldeirinha individual personalizada para o dente, e normalmente é utilizado para próteses unitárias. Aqui uma situação, casquete feita a moldagem individual do dente preparado, utilizando a mercaptana pela técnica do casquete, e a remoção desse casquete utilizando, no caso, o material silicona de condensação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o poliéter. O poliéter apresenta maior módulo de elasticidade, maior resistência à compressão e menor resistência ao rasgamento, quando comparado com o polissulfeto, quando comparado à mercaptana. O poliéter foi o primeiro material de moldagem produzido especificamente para essa finalidade. Os demais elastômeros são adaptações de outras aplicações industriais. Sua estabilidade dimensional é excelente, comparável com a silicona de adição. Não há liberação de subprodutos
após a reação de presa. E isso proporciona estabilidade dimensional que permite o vazamento deste molde até 7 dias após a moldagem, sem haver distorções. Apesar dos melhoramentos introduzidos, ainda é um material mais rígido e de mais difícil remoção da boca. Por isso, mais do que nunca, as áreas retentivas devem ser bem aliviadas. Por essa razão, é também mais difícil de remover o modelo do molde que dos outros materiais. Apesar da alta rigidez, sua deformação é mínima ao ser removido da boca e pode ser vazado imediatamente após a sua desinfecção. O poliéter é o elastômero menos crítico quanto à espera da recuperação elástica para vazamento. A resistência ao rasgamento é superior à da silicona de condensação e equivale à da maioria das apresentações comerciais de silicona de adição. Porém, rompe mais facilmente que a mercaptana. Seus tempos de trabalho e de presa são bastante curtos. Seus tempos de trabalho e de presa são menos sensíveis ao resfriamento do que a silicona de adição, com o inconveniente de aumentar sua rigidez, o que dificulta a mistura. É um dos materiais a serem usados quando o dentista tem por hábito encaminhar o vazamento dos moldes ao laboratório. A apresentação comercial no mercado brasileiro é representado pelo Impregum, que é produzida pela empresa 3M. Então, o poliéter ele vai ter indicação para ser utilizado na técnica do casquete ou moldeira individual, para confecção moldes que visam a confecção de modelos para próteses fixas, PPRs dentro muco suportadas e próteses totais, como também naquelas moldagens que visam a confecção de próteses sobre implantes. Devemos usar sempre o adesivo na moldeira para poliéter ou esse adesivo também no casquete. Aqui nós temos um molde com poliéter para transferência de implantes com o objetivo de confecção de uma overdenture, uma sobredentadura. E a moldagem com poliéter também pode ser feita através da técnica do casquete, que é uma moldeirinha para um único dente. Sempre lembrando da necessidade de utilizar o adesivo no interior desse casquete para fazermos a moldagem e não haver o deslocamento do material de moldagem do interior desse casquete. A silicona de condensação é mais um material classificado como elastômero. E essa silicona de condensação é assim chamada pelo seu tipo de reação de polimerização. É considerado o elastômero mais suscetível a alterações dimensionais. A reação de cura continua após a presa, com a formação e liberação de álcool etílico como subproduto volátil, que confere baixa estabilidade dimensional ao material. Por essa razão é que se preconiza o vazamento imediato do molde após a sua desinfecção. Por isso, o vazamento deve ser imediato. Em nenhuma circunstância, um segundo modelo pode ser vazado. As alterações dimensionais, nesse caso, nessa situação, serão inaceitáveis. O dentista que costuma encaminhar um molde ao laboratório para vazamento deve usar outro material de moldagem com mais estabilidade dimensional, tal como o poliéter ou a silicona de adição. A resistência ao rasgamento e sua recuperação elástica é limitada,
embora seja relativamente fácil sua remoção da boca. A temperatura, embora influencie, não altera tanto como nos polissulfeto, os tempos de trabalho e de presa. Sua delicada estabilidade dimensional contraindica a redução do catalisador como forma de aumentar os tempos de trabalho e de presa. Ao contrário do polissulfeto, não apresenta nenhum odor e nem cor desagradável. Existem várias apresentações comerciais, várias marcas de silicone de condensação no mercado brasileiro, sendo que a Clonage, que é da DFL, a Zeta Plus e o Speedex são considerados as melhores siliconas de condensação entre os disponíveis no mercado. Então, o silicone de condensação tem uma massa densa, o pesado, vai apresentar uma pasta catalisadora e uma pasta que pode ter consistência leve, regular ou pesada. A mistura é feita manualmente sobre uma placa de vidro e devemos utilizar uma seringa para levar o material leve ao interior da boca. Com a silicone de condensação, podemos utilizar a técnica de moldagem de 2 passos ou a técnica de moldagem simultânea, utilizando um material pesado e leve simultaneamente. Pelo fato do silicone de condensação ser um material hidrófobo, ele exige que a área a ser moldada tenha controle de umidade mais criterioso, ou seja, deve estar seco, sem saliva. E as suas principais indicações são a realização de moldes visando a confecção de próteses fixas, moldes visando a construção de próteses parciais removíveis dentro muco suportadas, próteses totais, como material para moldagem de estudo, né? Utilizando material pesado e leve na moldeira individual, e o adesivo não deve ser esquecido de utilizar. O molde com silicona pesado, que tem como objetivo servir como uma moldeira individual, deve ser aliviado, podendo utilizar um alveolótomo para remover o material do espaço interproximal, ou um recortador de silicone, para dessa forma criar espaço para um material leve da silicona de adição, quando utilizada uma técnica de moldagem de 2 passos. Já a silicona de adição nada mais é que a de condensação modificada, porém suas propriedades físico-químicas são substancialmente melhoradas. O seu comportamento, sem reação de cura após o tempo de presa, confere ao material grande estabilidade dimensional, além de ser o elastômero com menor contração. É aconselhável aguardar 1 hora para seu vazamento e, preferencialmente, manipular o gesso a vácuo. É um elastômero que se altera na presença de sulfetos das luvas de látex e lenço de borracha para dique. A influência é tão significante que o simples contato indireto com o material ou dente que tenha sido tocado pela luva pode alterar a reação de presa. A maior dificuldade reside na mistura manual da silicona de consistência densa. Devemos lavar abundantemente com água a região da boca a ser moldada e usar
luvas nitrílicas ou de vinil para evitar esse tipo de limitação. De maneira diferente da silicona de condensação, a de adição tem seus tempos de trabalho e de presa bastante sensíveis à temperatura, inclusive mais que os polissulfetos. Como para todos os elastômeros, cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as roupas, pois a remoção das manchas é sempre muito difícil. A resistência ao rasgamento é semelhante à do poliéter e é de relativa facilidade de remoção da boca. Contudo, se não for manuseado corretamente, pode rasgar ao invés de esticar, como o polissulfeto. A deformação pós-remoção de áreas retentivas é virtualmente inexistente. A excelente propriedade elástica confere baixo coeficiente de deformação permanente. A remoção do molde da boca, rápida, em um só golpe, com apreensão bilateral e não no cabo da moldeira, é fundamental. Considerando a grande estabilidade dimensional decorrente da não liberação de nenhum subproduto depois da presa, que possam interferir na estabilidade dimensional, faz com que a silicona de adição possa ser vazada até 7 dias pós-impressão, sem nenhuma alteração dimensional. Um segundo modelo pode ser obtido com a mesma fidelidade do primeiro. É aconselhável aguardar pelo menos 1 hora após a moldagem para vazar o gesso. A silicona de adição é um dos materiais mais indicados para moldagens quando o dentista tem o hábito de enviar o molde ao laboratório para vazamento. Sua estabilidade dimensional é uma segurança para confecção de modelos precisos, mesmo vazados dias depois da sua moldagem. Então, o silicone de adição tem como características apresentar um material denso que desloca o leve. O material denso é muito rígido. Temos que ter uma certa atenção na remoção do modelo, do molde, para não fraturar o gesso. E ele apresenta o maior custo dentre os elastômeros. Quanto à apresentação comercial, também existe uma série de silicones de adição à nossa disposição no mercado. Temos o Express, que é da 3M, o Futura, que é da DFL, o Virtual, que é da casa Ivoclar, o Elite, que também é um excelente silicone de adição, vendido e produzido pela Zermatt, entre outros. Então, o silicone de adição é apresentado com um material denso, base e catalisador, e uma pasta leve ou regular, com sistema de automistura, com a pistola, e a utilização de pontas automisturadoras. Quanto ao custo, em ordem crescente de custos, temos a mercaptana, silicone de condensação, poliéter e silicona de adição, que dentre os elastômeros é o que apresenta o maior custo. Quanto sabor e odor, o polissulfeto, a mercaptana, apresenta um sabor e odor desagradável. O poliéter, os pacientes referem como amargo. Já
Os silicones de adição e condensação, de forma geral, são melhor tolerados pelos pacientes, por não apresentar sabor ou odor. Em relação à facilidade de remoção do molde da boca do paciente, o polissulfeto, a mercaptana, é um material que apresenta maior facilidade de remoção, seguido do silicone de condensação e do silicone de adição. Já o poliéter é um material mais rígido dentre os elastômeros, devendo ser evitado para moldagens em dentes ou arcadas que apresentam anatomia retentiva, sendo nessas situações um material que apresentará maior dificuldade para o profissional remover o molde da boca do paciente. Quanto à resistência ao rasgamento, o polissulfeto ou mercaptana é o que apresenta maior resistência, seguido por silicone de adição, poliéter, sendo o silicone de condensação o elastômero que apresenta menor resistência ao rasgamento do molde. Quanto à recuperação elástica, o silicone de adição e o poliéter apresentam praticamente 100% de recuperação elástica. Depois temos o silicone de condensação, que apresenta uma recuperação elástica intermediária. E o polissulfeto, mercaptana, é o que apresenta, dentre os elastômeros, o menor nível de recuperação elástica dessa classe de materiais. Quanto à estabilidade dimensional, os campeões são o silicone de adição e o poliéter, podendo ser vazados em até 7 dias. Depois, quanto à estabilidade dimensional, temos a mercaptana, que apresenta uma estabilidade dimensional menor que os silicones de adição e poliéter, devendo ser vazado imediatamente após a sua desinfecção. E dentre esses materiais, o silicone de condensação é que apresenta o pior desempenho quanto à estabilidade dimensional, indicando o seu vazamento imediatamente após a sua desinfecção. Quanto à contração de molde, em relação a essa característica, da menor para maior contração do molde, temos o silicone de adição, o poliéter, que praticamente não apresentam contração do molde. Depois, na sequência, a mercaptana e o silicone de adição apresenta o pior desempenho em relação a esta característica.